Pastor Mardiel Santana, paz do Senhor Jesus, é um prazer recebê-lo numa entrevista para o portal Novas Notícias. Como foi sair de uma grande batalha pela vida de sua esposa, além de todas as perdas sofridas e logo em seguida assumir uma pequenina congregação? Saúde também com a graça do Senhor Jesus Cristo. Jossa, é um prazer estar aqui nessa entrevista e também de poder somar aí com o povo de Deus em algumas questões relacionadas à igreja e à chamada, né, dentro de um propósito de Deus. Realmente eu assumi um desafio muito grande, porque eu estava saindo de uma situação muito difícil em relação à família, né, à saúde da minha esposa, financeiramente falando. Eu estava ressurgindo dos escombros, porque com as perdas financeiras, e por último fui morar numa garagem e logo depois assumi uma igreja, né, de um local bastante carente, uma comunidade simples, com 39 pessoas e sem condições financeiras, tanto para a igreja quanto para o sustento ministerial, já que eu estava à disposição da igreja, né? Eu tinha uma parte de um trabalho da corretagem, mas Deus tinha falado comigo que Ele iria me dar um sinal e eu iria cuidar somente do rebanho do Senhor. Quer dizer, mais um teste para que eu pudesse confiar nele e acreditar que Ele ia fazer o rebanho crescer e que ao mesmo tempo Ele iria suprir todas as nossas necessidades, mas que Ele que estava chamando, Ele ia providenciar, Ele iria sustentar, Ele iria capacitar, como tem sido até aqui, graças a Deus, né? Isso não gerou uma dúvida no coração? Depois de experimentar ter uma experiência tão forte como eu tive, né, Jossa, foi uma experiência realmente muito forte, de um milagre estrondoso. Ao mesmo tempo que eu tive uma experiência dolorosa em todas as áreas, espiritual, familiar, social, física e financeira. Eu fui atingido em todas essas áreas, porque eu tinha uma vida regular, eu nunca fui rico, eu tinha uma vida regular. Você perder tudo, e perder a saúde como família, e ficar sem, dependendo das pessoas, não foi fácil. Mas depois que você sai daquela situação e vê a mão de Deus, até aquele momento, lhe trazendo convicções do seu chamado, dizendo que eu ia ser pastor, que eu ia cuidar de um rebanho, e que Ele já tinha esse rebanho preparado para mim, e chega esse tempo de se cumprir, foi um teste muito grande, porque eu era de uma igreja grande, tinha quase 2.000 membros, e você abrir mão disso, onde o pastor da igreja era meu primo, eu recém-formado em teologia, com uma experiência forte de milagres, e pastorear uma igreja onde todos diziam que nenhum pastor parava lá e que ninguém queria pastorear aquela igreja, né, foi um desafio muito grande. Mas Ele me colocou em meu coração dizendo que aquele era o lugar e que eu tinha que valorizar uma vida. Que se eu aprendesse a valorizar uma alma, como eu cuidei bem da minha casa, eu cuidaria bem da igreja dele também. E eu então aceitei o desafio e peguei uma construção pela frente, eu dependendo de sustento, morando de favor na rua de trás, aonde peguei 2 enchentes em que o valão encheu e a lama do valão entrou na casa enquanto eu estava no púlpito pregando sobre fé, numa igreja pequena, sem nenhuma possibilidade financeira, de R$700 era a receita da igreja, e Deus dizendo para mim: eu ainda vou te tirar do trabalho e tu vai viver apenas cuidando do meu rebanho, né? E eu acreditei e deu certo. Então, e quando é que surge o ministério Milagres com Propósito? Então, daí eu começo a exercer isto com a igreja, fui cuidar daquele rebanho e Deus enviou todos os recursos, até carro que eu coloquei à venda, porque não tinha mais condições de pagar a prestação, e Deus mandou eu sair do trabalho.
Deus levantou pessoas para pagar carro para mim e não deixar que eu vendesse para cuidar da obra dele, porque eu iniciei uma construção para construir em um ano e todos me chamaram de maluco e Deus mandou recursos. Então eu fui fazer a obra dele, sempre colocando a fé à frente da razão. E eu colocava a fé, Deus colocava o restante. Aí começa então a despontar no meu coração o desejo de fazer com que essa história de milagres com propósito fosse além daquela região, né? Então a gente começa a pensar em dar testemunhos, vem pessoas nos convidando às pequenas igrejas para a gente falar, porque era algo muito forte que não podia ficar entre quatro paredes, né? Tinha que ir para o mundo, né? E aí nasce Ministério Milagres com Propósito. E Ministério Milagres com Propósito, eu entendo o seguinte: Deus não fará nenhum milagre em nossa vida que não seja para cumprir o seu propósito eterno. Deus não deixa a gente ir muito longe sem Ele. Então tudo que aconteceu na minha vida é para o seu louvor, é para a sua honra e é para a sua glória. Tudo que começa com Deus termina com Deus. Essa história existe até agora e vai continuar existindo porque deve exaltar o nome dele. Nada do que eu fale a respeito desses milagres, eles devem existir sem um propósito maior, que é alcançar vidas, restaurar vidas, engrandecer o nome do Senhor. Mardiel e sua família são apenas condutores de um propósito ainda muito maior, que é que o reino dele venha ser expandido através de vidas sendo edificadas, curadas e salvas, e é o que tem acontecido até agora. Joelson, eu já ministrei através do Milagres com Propósito para mais de 2 milhões de pessoas, em mais de 800 igrejas. Hoje, da igrejinha, eu já tenho 9 pastores formados dentro desse ministério. Crescemos em graça e já estamos abrindo outras igrejas, porque ele confirma essa chamada quando a gente também traz convicção no nosso coração de que ele é fiel para cumprir a sua palavra. Hoje, onde funciona o Ministério Milagres com Propósito? A sede? Eu tenho a base, que é a MIBAN, que é a Missão Batista Mundial, né? E que é a MIBAN. E há uma junção, porque a MIBAN com o Milagres com Propósito não consegue desassociar uma da outra, porque você vê, eu pastorei uma igreja, eu sou presidente de um ministério e ao mesmo tempo prego em tantos lugares, vivo pregando por esse Brasil e ao mesmo tempo tendo uma igreja para pastorear. É uma graça divina que me faz chegar até aqui e me colocar em pé. Então, lá é a sede e de lá funciona todo o Ministério Milagres com Propósito, que é o que Deus está fazendo até aqui, né? Quantos países chegaram a ouvir o seu testemunho? Olha, nossa história já chegou na América, na Ásia, na Europa, na África, em quase todos os lugares a nossa história chegou através de livros, através de vídeos e através de testemunhos de pessoas que foram alcançadas também. E agora estamos com outro projeto, né? É o projeto do filme de cinema, onde já temos o roteiro e o nosso projeto é que esse filme possa ir às 4 partes do mundo, aos 4 cantos da terra. A gente já tem todo um enredo, já tem todo um plano e estamos aí trabalhando para que todo o Brasil e todas as telas de cinema o filme chegue e está aí mundo afora. Que esse é o filme já tem título? O filme já tem título? O título ainda estou trabalhando, né? Há quem diga que eu deveria colocar Pela Fé, né? Pela Fé, né? Ou Milagre com Propósito. Milagres com Propósito, a gente, né? Alguma coisa ligada a Mardiel, mas eu ainda estou ainda nessa formação ainda do título, mas a história ela já existe. E o mais interessante é que a maioria dos filmes americanos, muitos deles, os autores já morreram, né? Já faleceram,
Mas aqui não, vai ser um filme lá são baseados em uma história real. Esse é um filme de uma história real e os autores estão vivos, né? No final a gente vai apresentar um make-off no final do filme de cinema, os autores participando do filme. Quanto à vendagem dos CDs e DVDs, o senhor tem acompanhado assim, nesses anos, não falando em termos de valores financeiros, mas uma média de quantos DVDs, livros o senhor? Já são milhares. Milhares. Os DVDs são milhares. Né? E o DVD em espanhol e inglês, isso já foi feito? Tenho, legendado em espanhol e inglês. Sim, sim. Agora, pastor, de qualquer jeito, fica uma questão para a gente. O senhor passou por toda aquela turbulência. A mulher passar por 16 cirurgias. Enquanto isso, o senhor estava lá no seminário, estudando, no seminário. Mas quando sua sogra chegou para você e disse: olha, vai seguir tua vida, porque como se ela já não acreditasse mais no milagre. Chegou a passar isso no seu coração também, que de repente Deus ia permitir sua esposa partir? Há duas situações aí, Joelson. Uma, que eu poderia ter liberado ela, porque eu tinha a aprovação dos pais, por conta de um futuro ainda. Eu era muito novo, eu tinha sonhos, e eles queriam levá-la, porque para toda a medicina mundial, ela foi condenada a vegetar para o resto da vida, né? Porque havia muitas lesões cerebrais, né? O cérebro dela ficou todo lesionado. Então, eles me deram a chance de fazer o que eu queria, o que eu quisesse. A outra situação é que, em meu coração, eu sustentava exatamente esse propósito de Deus, que me trouxe convicção. Ele me disse, em uma experiência, quando ela estava 40 dias com o crânio aberto, entre a morte e a vida, eu tive uma experiência profunda com Deus, e Ele me disse, confirmando o que a palavra falava, o que os profetas também, os homens de Deus falavam no meu coração. Eu tive uma experiência pessoal. Ele me disse, ela não morrerá, ela viverá, eu não entregarei ela à morte, ela viverá e entrará na minha casa de justiça e louvará o meu nome. Essa foi uma convicção que ele trouxe ao meu espírito, confirmado em sua palavra. Uma outra coisa era a aliança que eu tinha com o Senhor e com ela. E eu costumo dizer que se você não honra uma aliança com quem você vê, jamais honrará uma aliança com quem você não vê. Aliança é ligação, aonde você se compromete à fidelidade, à lealdade, aos compromissos entre as partes. Eu tinha com a minha esposa da mesma forma que eu tinha com Deus. E mais até do que amar a minha esposa, eu amava o Senhor. Eu não podia amá-la mais do que Deus. Então eu estava fiado em sua palavra e em seu propósito. No começo, Joelson, eu fazia tudo porque eu amava a minha esposa, mas depois passei a fazer tudo por uma direção divina, porque eu queria honrar e glorificar seu nome. Essa é que é a verdade. Por isso eu fui até o final acreditando, porque eu queria honrá-lo da mesma forma que ele me honrava. E ela entrou no dia da sua formatura, né? Porque entrou um pastor na minha casa, né? Até um pastor batista, e ele estava em oração, muitas pessoas iam orar por nós, e ele disse, Deus quer algumas coisas de você, que você perdoe os médicos, arquive o processo na justiça e se matricule no seminário, porque no dia da tua formatura, ela vai entrar andando com você para a honra e glória do Senhor. Mas uma coisa era a convicção, outra coisa era a realidade. A realidade é que ela estava em coma, desenganada pelos médicos. A convicção é de que ela entraria andando comigo. Não é fácil você ter uma convicção e ter outra realidade, né? Então a minha realidade dizia que isso era utopia, era impossível. Mas eu fui tão louco que eu acreditei. Embora a profecia fosse tão louca, eu fui mais louco porque eu acreditei e fiz tudo como Deus mandou. Porque na palavra dele,
ele diz para a gente perdoar. Na palavra do Senhor, ele diz para a gente sofrer o dano. E na palavra do Senhor, ele diz para a gente obedecer sem questionar. Há um chamado. O que nós costumamos dizer é: depois que eu arrumar minha vida, eu acertar as coisas, eu tiver mais tempo, eu conseguir colocar as coisas em ordem, eu vou dar mais tempo para o chamado, para a obra de Deus, para o que Ele quer fazer na minha vida, na minha família. Na verdade, isso é um mero argumento da razão, porque Deus não espera que eu arrume tudo para depois servi-lo melhor, senão eu vou estar passando um atestado de incapacidade a Ele. Ele espera que eu obedeça e depois Ele sim coloca tudo no lugar. Eu simplesmente obedeci sem questionar e fui fazer tudo como Ele mandou. Perdoei, arquivei o processo, me matriculei no seminário. Os 4 anos dela em coma, foi meus 4 anos dentro do seminário, estudando, me preparando, e no dia da minha formatura, ela estava lá ao meu lado, para a honra e glória do Senhor, em pé, e ao qual a gente tem levado essa palavra de testemunho, não apenas pelo milagre, Joelson, em si, mas pelo propósito de Deus, como Ele tratou meu caráter, como Ele me ensinou a depender dEle, a viver nessa dispensação da graça divina. Hoje eu estou mais maduro, mais paciente, mais longânimo. Hoje eu entendo que Deus gasta tempo com a gente. E muitas vezes Ele é lento, mas Ele é lento porque Ele espera por nós, até que a gente cresça e entenda um tempo de maturidade em nossa vida. O senhor adquiriu um pouco mais de paciência depois da luta? É isso que o senhor está dizendo? O senhor Exatamente. Deus trabalhou dessa forma também? Porque eu queria tudo a tempo, né? E eu confiava muito na minha inteligência, nas coisas que eu fazia. Eu era empresário, né? E sempre me dava muito bem em tudo que eu fazia. E quando as coisas saíram do controle, e aí eu pude entender depois que o controle estava nas mãos dele, que ele tinha um controle para fazer o que ele quisesse, e que dentro do seu propósito, o seu plano era melhor e maior do que o meu, né? Você sabe, né, Joelson? Enquanto minha mulher estava em coma, minha casa pegou fogo, carro bateu, perdi 2 empresas, carro emprestado que foi roubado. Quer dizer, tudo dava errado, mas eu não saí da obediência, eu não saí da convicção do chamado e da vocação divina ao qual eu entendi que Ele tinha um plano. Hoje, quando eu vejo a minha família restaurada, eu vejo um ministério sólido de pessoas maduras dentro da casa, da igreja que eu pastorei, quando muitas pessoas hoje querem ouvir um pouco das lições de vida que eu aprendi e de como eu saí onde parecia uma eternidade de aflição, mas eu tenho aprendido que para a gente pôr fim a um cativeiro, nós precisamos crer na palavra de Deus, nós precisamos ser da palavra e nós temos que crer no que Deus diz. Daí nós vamos chamar a palavra de Deus como se já existisse na nossa vida, porque tudo que está escrito a nosso respeito. E se nós acreditarmos no que Deus diz, porque tudo já está predito, tudo já está estabelecido, e a gente tem que tomar para si aquilo que a Bíblia diz. Se nós fizermos isto, quem sabe nós sairemos antes mesmo daquele tempo que foi estabelecido de cativeiro para a nossa vida. Nós precisamos entender que Deus tem um plano, e o plano dele é bom, é perfeito e é agradável. Tudo que Deus faz é muito bom. Pastor Mardiel, o portal Novas Notícias lhe agradece por essa oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado aí pela entrevista, que a minha palavra aqui possa somar e possa também edificar o corpo de Cristo e aquelas pessoas que são interessadas em ouvir experiências como esta, né? Eu posso terminar aqui dizendo: aquele que me colocou em pé, pode colocar outros em pé também. Jesus Cristo, nosso Senhor.